Olá, professores, a paz do Senhor Jesus. Hoje traremos mais um subsídio de aula. Hoje falaremos da lição número 6, que tem como tema Mulheres exercendo a liderança, Lídia e Priscila. Nós começamos a falar sobre mulheres na liderança na aula número 5, né? Falamos sobre Débora e Hulda, e hoje falaremos sobre duas mulheres do Novo Testamento. O texto-chave se encontra em Romanos 16, 3, 4. E a comentarista deixou dois objetivos aqui. Mostrar a posição das mulheres nas escrituras sagradas, aprender com a simplicidade de algumas mulheres na Bíblia. A leitura bíblica se encontra em Atos 16, 11 e 15, Atos 18, 1 e 3 e Atos 18, 28. É importante destacar, professor, para você, como o professor da aula, destacar essas leituras bíblicas. É fundamental. Eu, por exemplo, na minha aula, eu faço uma leitura ali junto com os jovens, cada um lê um versículo. E é fundamental essa leitura bíblica até para compreender todo o contexto da aula. Então você, professor, você tem liberdade. Nós aqui, como subsídio, não vou ler para não ficar tão extenso o vídeo para você. Mas você, dentro da sua aula, você tem a liberdade de fazer a leitura, de pegar ali a leitura, fazer ali uma exposição daquele texto. É fundamental para a compreensão. Antes de começarmos a falar sobre o tema, é interessante fazer uma breve introdução. Nós pensamos que a liderança ela tem a ver muito com poder, com status, e na verdade não é. Na verdade, quanto mais cargo você tenha, mais embaixo você fica. No caso de uma liderança, você fica embaixo sendo uma base para os seus liderados, a levar ao caminho da salvação, ao caminho de Cristo. Então, cada vez mais nós vamos entender que uma liderança consolidada é uma liderança que quer cada vez mais esteja com simplicidade, com humildade, né? Deixando que Deus haja através de nós, não que nós agimos de qualquer forma. E ela coloca aqui, né? Identificar mulheres como parte importante do propósito de Deus é entender que elas serão usadas por Ele, tanto em posição de destaque em uma liderança consolidada, como também em sua simplicidade. E aqui ela destaca dois exemplos bíblicos, né? Lídia e Priscila são duas mulheres que tiveram pequenas lideranças, não liderou um povo, não liderou um movimento, não liderou algo tão grandioso, mas teve um impacto muito grande ali naquele contexto que ela exerceu. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Nós, professores, temos a difícil tarefa a falar sobre mulheres no poder. Mulheres bíblicas, mulheres que agradam a Deus em seus caminhos, em suas verdades, aonde quer que elas estejam. E mais uma vez, como eu comentei na aula passada sobre mulheres, a Bíblia não menospreza a mulher e não em nenhum momento destaca algo ruim das mulheres. Na verdade, há evidências de grandes coisas, grandes feitos que mulheres ali sendo usadas por Deus fizeram. John MacArthur tem um livro que diz 12 mulheres extraordinariamente comuns. Ele cita 12 mulheres, obviamente, para tratar ali de alguns assuntos específicos, mas ele comenta que essas mulheres elas foram usadas por Deus, mas eram comuns, igual eu e você. Igual mulheres de hoje em dia, são comuns, mas se deixarem se permitirem ser usadas por Deus, grandes coisas Deus tem na vida delas. E dentro do contexto de jovem, é importante tratar isso com a sua juventude mulher. Porque, infelizmente, nós vivemos num contexto que as jovens mulheres têm aprendido no mundo coisas que não são verdades. E isso tem afastado ela de mulheres que serão usadas por Deus. Então, você como professor tem uma missão de tratar e falar deste assunto com mulheres dentro do seu contexto de sala de aula. Falar que a mulher é um propósito muito grandioso e tem um papel muito importante na vida, na Bíblia e no pós-Bíblia também. Tanto que tem um pregador que diz que atrás de um grande homem há uma grande esposa. A mulher ela está ali para ser a base, para ser a estrutura, para ser a auxiliadora, como nós vemos ali em Gênesis. Então, mulheres são importantes sim e têm um papel atualmente muito importante. Bom, no tópico 1, ela tem como tema 3 características de mulheres e eu quero abordar
tentar abordar essas três com vocês hoje. Mulheres mantenedoras, inspiradoras e fiéis. Bom, na Bíblia nós vemos alguns exemplos de mulheres que não tiveram destaques tão especiais no sentido de quantidade de livro ou quantidade de história, mas tiveram qualidade. Por exemplo, em Lucas, capítulo número 8, e eu vou ler aqui com os irmãos, para a gente entender. Lucas, capítulo número 8, versos de número 3. Aconteceu, depois disso, que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidade. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com seus bens. Perceba aqui o contexto que Jesus estava anunciando o evangelho, estava fazendo a sua missão, e ali estavam os 12 discípulos, mas também estavam ali as mulheres que davam assistência para os seus bens. Perceba que os discípulos não faziam isso, ali outras pessoas não faziam isso, mas essas mulheres, como gratidão a Deus, elas ajudavam a Jesus em assistência. Aqui em algumas traduções vai dizer que elas financiavam o ministério de Jesus. Jesus, nós sabemos que ele mesmo disse que não tinha onde reclinar a cabeça, mas essas mulheres o ajudavam grandemente. O papel das mulheres, e aqui a gente já adentra ali o assunto propriamente dito, em Romanos, capítulo número 16, versos número 2, Paulo está terminando a carta de Romanos e ele faz uma saudação especial ali pela algumas pessoas, né? Então, ele começa ali no capítulo 16, recomendo-lhe nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia. Peço que a recebam no Senhor, de maneira digna dos santos, e lhe prestem a ajuda que veio necessitar, pois tem sido grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. E aí ele continua o versículo. Saudem também Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo Jesus. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Perceba que Paulo faz um agradecimento. Nós podemos ali citar algumas histórias. Então Paulo, ele tem uma gratidão muito grande por essas mulheres. Mulheres essas, e aí ele coloca Priscila e Áquila como um casal, mas Priscila teve, obviamente, mais afirme, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas Paulo faz um agradecimento em sua carta. Paulo tinha algumas gratidões por essas mulheres, que ele próprio disse que foram auxiliadoras muito no ministério. Isso é muito importante. Elas não tiveram algo de carta, não tiveram uma carta, não tiveram um livro, mas tiveram um impacto muito grande na proclamação do evangelho. Às vezes as pessoas na sociedade colocam mulheres como menores, como menosprezam ali o sexo feminino, o sexo frágil, mas nós temos que entender que não é sobre quantidade, não é sobre o que elas fazem, mas o impacto que as mulheres geram diante da sociedade. Mulheres que se valorizam, mulheres que são valorizadas, mulheres que estão de acordo com a palavra de Deus, e é isso que Deus procura, mulheres que busquem a Deus, mulheres que são usadas por Ele, independente daquilo que você fizer. O trabalho de uma liderança não é um trabalho de quantidade, mas é um trabalho de qualidade. Mulheres que às vezes não tiveram um grande impacto no sentido de levar um povo ali no deserto como Moisés, não levar ali um povo até uma terra prometida como Josué, mas tiveram um impacto muito grande no ministério de Jesus e aqui no ministério de Paulo. Um outro ponto muito interessante, e aqui é algo de comentário, é 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo número 1, versos de 3 a 7. Aqui Paulo está falando aqui para Timóteo, um pastor de Éfeso, e aqui ele tem uma missão aqui,
Timóteo parece que está vivendo numa situação muito complicada no seu ministério, está vivendo muito fraco, né? Então Paulo precisa exortar e precisa trazer essa vivência de novo para Timóteo. E aí ele escreve a partir dos versos 3. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com obediência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações noite e dia. Lembro das suas lágrimas, estou ansioso por ver, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo da sua fé, sem fingimento. A mesma que, primeiramente, habitou em sua avó Lóide e tua mãe Eunice, e estou certo que também em ti. Paulo faz uma lembrança a Timóteo aqui, e é muito importante o ensinamento de uma mãe e de uma avó. Nós sabemos pelos textos bíblicos lá em Atos que Timóteo tinha um pai grego, então ele não servia a Jesus e não conhecia o evangelho. E perceba que Paulo usa a fé que primeiramente habitou na sua avó Lóide e Eunice. O importante é que essas duas mulheres não têm mais nada citado. Ela cita apenas aqui e lá em Atos, quando vai conhecer a história. Mas ela tem um papel muito fundamental, porque trouxe a fé para Timóteo. Ensinou. É importante o papel de uma mulher, de uma ensinadora, de uma pessoa que educa o seu filho, que educa ali uma liderança, que mostra o caminho. Foi exatamente o que essas duas mulheres fizeram. Mulheres essas que tiveram um papel fundamental na vida de Timóteo. Nós conhecemos a vida de Timóteo, que foi um grande pastor, foi um grande auxiliador ali com Paulo nas suas viagens missionárias. Mas, em primeiro momento, ele passou a ter a fé através de duas mulheres, a sua avó e Eunice. É interessante notar que lá no início da história de Timóteo, quando Paulo vai ali na cidade, ele encontra um homem que está cheio de bons testemunhos. Mas por quê? Porque tiveram mulheres que o educaram, que o ensinaram o caminho da fé. Então é muito importante. Perceba que a história não precisa ser longa, mas ela teve um impacto muito fundamental, porque este homem, Timóteo, serviu e foi pastor da igreja de Éfeso. Um outro exemplo aqui que é citado é Filipenses, capítulo número 4, e eu quero ler com os irmãos. Filipenses 4, 2 e 3. Paulo também, na igreja de Filipe, vai fazer ali alguns agradecimentos, né? Capítulo número 4, versos 2 e 3. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pense concordamente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço auxiliares, pois juntos se esforçaram comigo no Evangelho, e também com Clemente e com os demais colaboradores meus, cujo os nomes se encontram no livro da vida. Aqui Paulo faz ali também mais um agradecimento para Evódia e Sintique, mulheres que ajudaram Paulo no seu ministério. Mais uma vez, nós não precisamos falar aqui de quantidade, mas sim de qualidade. Essas mulheres serviram ali a Jesus na igreja de Filipe e ajudaram ali Paulo de uma forma grandiosa, que teve um impacto muito grande. Então, obviamente que aqui, meus irmãos, eu citei apenas 2 exemplos, mas você como professor tem a liberdade de tratar mais exemplos bíblicos diante dos seus jovens, exemplos também dos dias atuais, de mulheres que foram levantadas por Deus para fazer o grande trabalho do reino de Deus. Então, aqui deixo ali 2 exemplos para a gente, para fazer uma compreensão do tamanho da importância de um trabalho de mulheres. Aí, partimos agora para a lição, para o tópico número 2, que tem como tema liderança de Lídia e Priscila. Aqui a comentarista, ela dá alguns exemplos e aí ela coloca ali as histórias das duas. Vamos vendo. Pois bem, aqui o primeiro tópico é a história de Lídia. Lídia é contada em Atos, capítulo número 16, versos 9 e 10. E o contexto, Paulo estava na sua segunda viagem missionária. E aqui o texto vai dizer que ele passa ali por Filipe, na Macedônia, e ali quando ele chega em a cidade de Filipe, ele encontra Lídia. E Paulo está num contexto de vida muito, muito conturbado, porque ele sai ali fugindo de algum lugar, ele vai passando e ainda assim vai anunciando o evangelho.
E Lídia tem algumas informações, ela era uma mulher temente a Deus, mas não conhecia o evangelho, então era temente a Deus ali mais voltado para o judaísmo, então ela não conhecia a Cristo, né? E ela era vendedora de tecido, né? Então tinha ali o seu negócio diante daquela cidade. Então Paulo chega ali e faz o que era acostumado de fazer. Ele prega o evangelho. E esta mulher, e Deus abre o coração desta mulher e ela se converte ao cristianismo. E é interessante que ao se converter, ela se oferece como hospedeira para oferecer ali a casa dela para esses dois homens, homens que ela acabou de conhecer. Mas quando o evangelho adentra, nós temos esse sentimento de gratidão e esse sentimento de amor para com os irmãos. Essa mulher nos mostrou e nos mostra como isso é fundamental. E a história continua ali. Depois que Paulo prega, Paulo e Silas eles são presos ali naquela cadeia. Então eles são presos e ali tem um milagre onde o carcereiro é convertido, e ali tem um milagre onde Paulo e Silas estão ali. E quando eles saem da prisão, quando eles são livres da prisão, aonde que eles vão? Para a casa de Lídia. E ali já têm os irmãos reunidos pregando o evangelho. Perceba que após a conversão, a vida de Lídia mudou. Antes, ela era uma mulher que vivia ali naquele contexto, pobre, mediando, não era tão rica, mas tinha ali o seu negócio. E depois a casa dela tornou-se um ponto de pregação. Nós não temos a história, a Bíblia não conta, mas o impacto que essa mulher gerou foi grandioso, porque pessoas iam ali naquela casa para se converterem, para ouvir a palavra, para viver o evangelho. Algo simples, meus irmãos. Como nós falamos aqui, mulher como essa teve uma liderança simples, ordenou, esteve ali diante, disposto a fazer a obra do Senhor. Deus quer de nós, Deus quer de mulheres, quer de homens, quer de pessoas que nós estejamos disposto a ajudar e disposto a servir com alegria, a servir com humildade, com simplicidade. Não precisa de algo totalmente preparado, não. Ela tinha uma casa, ela tinha um lar, então ali ela se encontrou com uma oportunidade de ponto de pregação. Quando Paulo vai ali, ele consola os irmãos que estão ali, ele fala da palavra de Deus ali dentro da casa de Lídia. Então Lídia tem um papel fundamental diante disso. Não é como eu falei, não é sobre quantidade, e sim sobre qualidade. Então, nós finalizamos aqui o primeiro tópico de Lídia. Falamos agora de Priscila, obviamente que junto com o seu marido. A história de Priscila se encontra em Atos 18, onde Paulo ali sai de Atenas e vai para Corinto, e possivelmente ali eles se encontram e tem um grande momento ali. Né? Priscila, ela é mais citada até pelo contexto da época, obviamente que não era comum, mas Priscila exercia uma função de liderança muito grande ali na sua comunidade, muito mais que seu marido. Mas seu marido também ajudava ali também na comunidade. Então, eles estavam dispostos a ajudar e dispostos a estar diante de Deus. Aqui tem um ponto muito fundamental. Apolo, nós conhecemos a história de Apolo, foi um grande homem de Deus, mas tiveram o seu discipulado através de Priscila e Áquila. Essas duas pessoas, esse casal, ajudou este homem a falar de Jesus, a entregar a sua vida a Jesus. Então, olha que interessante, capítulo número 18, vai dizer assim: depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. E ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado todos os judeus a saírem de Roma. Ali o imperador ordenou e colocou que todos os judeus deveriam sair daquela cidade. Paulo foi vê-los, em uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles. Áquila era vendedor de tenda, construção de tenda, e Paulo também exercia essa função também. Então os dois ali começaram a trabalhar junto. Né? Então eles eram fabricantes de tenda, a palavra de Deus diz. Todos os sábados eles debatiam na sinagoga e convencia judeus e gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram em Macedônia, Paulo dedicou inclusivamente a pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo.
Mas o que é interessante notar é que em Romanos, capítulo número 16, versos 3 e 4, como nós lemos, e aqui eu vou dar mais um enfoque disso diante disso, Paulo vai fazer esse agradecimento a Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo. Arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles. Não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Lembrando que Paulo ia nas sinagogas, iam pregar o evangelho. E esse casal arriscaram a sua vida pelo Paulo. Não por Paulo, mas pelo evangelho de Jesus. E aqui é um ponto crucial para falarmos diante de jovens. Será que realmente nós estamos sujeitos a se arriscar ali no momento de dificuldade? Nós líderes, será que realmente nós devemos se arriscar diante deste ministério de liderança? É um ministério muito difícil, é um ministério que não tem recompensa terrena, é um ministério árduo e que gera diante de nós um sacrifício muito grande. Nós tivemos ali semana passada a Semana Jovem dentro da minha congregação e eu trabalho home office, teoricamente, mas nessa semana, inclusive, eu fui os 5 dias ou 4 dias no presencial. Eu trabalho em Pinheiros, então eu chegava, já tinha ali fazer o trabalho de Semana Jovem, então eu cheguei na sexta-feira cansado. Mas agradeci a Deus, porque foi um trabalho muito edificante. Esse é o papel de uma liderança, e de uma liderança também que não requer holofote. As mulheres diante de Deus, ela tem um papel muito importante, como nós aprendemos aqui. Priscila teve algo muito a mais, porque ela é citada mais vezes, e você pode buscar essas referências, mas o que é importante aqui, como nós devemos fazer, é o trabalho simples e humilde. Mulheres, Deus não quer algo que você não consiga, igual nós, mas Ele quer um relacionamento contigo. Nós temos exemplos bíblicos e nós vamos citar cada vez mais esses exemplos diante de aula, e é importante citar, mas mulheres teve um papel fundamental. O maior exemplo que nós temos também é de Maria Madalena, a qual, quando Jesus ressuscita, ela é a primeira a ver. E diante do contexto da época, que mulheres não tinham muita evidência, não tinham muita fala, essa mulher foi até os discípulos. E até os próprios discípulos não acreditavam. Mas Jesus aparece ali depois, e ali começa ali de novo, novamente, a ressurreição de Cristo. Então, mulheres, elas têm um papel muito importante. E você, professor, e você, líder, tem que fazer isto ser mostrado a elas. Jovens, meninas que querem um trabalho, que querem fazer algo, que estão dispostas a fazer algo. Então, evidencie que não é só a obra que importa, mas é a alma dela, é o relacionamento que ela tenha com Deus. E cada vez mais iremos ter líderes mulheres fazendo este papel grandioso. Nós finalizamos aqui e eu quero ler a conclusão com vocês para deixar isso mais claro também. Assim como no Antigo Testamento, mulheres exercendo liderança são vistas em muitas histórias do Novo Testamento. Algumas mais conhecidas, citadas e ocupado grandes posições de liderança, e outras nem tanto, liderando apenas com simplicidade e disposição para servir. Em todos os exemplos, vemos duas características em comum: a disposição e a sensibilidade. Quem possui essas características pode desempenhar um papel importante e se tornar um exemplo de ser seguido em nossos dias. Lídia e Priscila são mulheres que tiveram em posição de liderança intimista. Não foram grandes feitos que fizeram a liderança reconhecida, mas sim o fato de negarem a si mesmo para a realização da obra de Deus. Então, meus irmãos, que a gente venha a ter simplicidade na obra de Deus, que venhamos a servir com alegria, que mulheres têm um papel fundamental e a Bíblia nos mostra isso. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus.